Olá, queridos, bom dia! Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Sempre trazendo aqui as curiosidades das coisas que eu venho aprendendo, lendo, buscando conteúdos, que essa carta pode ter sido, apesar da posição dela aqui no Novo Testamento, pode ser que ela tenha sido a primeira carta escrita. Também tem a situação de que essa visita de Paulo, né, a Tessalônica, ele passou 3 sábados mais ou menos ali pregando naquela cidade, e ele pegou um carinho muito grande pelos tessalonicenses. Foi imediatamente após a situação que ele passou em Filipos, onde ele foi muito maltratado, foi perseguido e o negócio ficou muito feio lá. Então ele veio, mesmo correndo riscos, ele veio para Tessalônica e pregou ardentemente ali para aquele povo. O povo creu. Paulo foi muito feliz nessa igreja, né? Foi muito feliz com esse povo, apesar de toda a perseguição que ele sofreu, do povo que pregava o evangelho de maneira diferente, apesar de toda a perseguição, de tudo que ele sofreu em outras cidades, apesar da perseguição dos judeus, do retrocesso que eles queriam causar, né, no povo, que as pessoas voltassem a se circuncidar e que houvesse realmente uma diferença entre judeus e gentios e tudo mais. Apesar de tudo isso, apesar de perseguições, apesar de riscos, Paulo foi muito feliz em pregar nessa igreja porque o povo creu na sua pregação a respeito de Jesus Cristo, entendeu que esse Jesus que Paulo insistia em pregar, as pessoas acreditaram na palavra. Então, já começando aqui com o verso 20, ele diz assim, eu já começo aqui com o verso 20, porque é muito bonito. Veja o que ele diz aqui, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 20. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, veja que amor. Paulo amava ou não amava essa igreja? Poxa, é lindo isso. Depois Paulo segue aqui falando que ele nunca quis ser pesado. Em igreja nenhuma que ele pregou, ele trabalhou, ele se susteve, mas muitos irmãos cuidaram dele também. E aqui ele fala assim, olha, que jamais andamos buscando elogios de pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora... E peço até perdão, né? Porque os apóstolos realmente não faziam isso, né? Como eu disse, de estar buscando elogios, de estar se exaltando a si próprios. Isso era uma coisa dos outros, né? Dos perseguidores, né? Que vinham atrás de elogios, de se autopromover e até de comer, falando popularmente, comer o dinheiro do povo, como ainda hoje a gente vê nas igrejas por aí, infelizmente. Mas, continuando aqui, veja o que ele diz aqui, e muito lindo isso, olha. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Se vocês vão ver aí no verso 8. Falando isso, porque Paulo vinha passando aquelas perseguições que em várias cidades que ele passava, tinha sempre os perseguidores. Então, mesmo em meio a essa perseguição e a risco de morte e tudo, de prisão e morte, ele decidiu pregar para os tessalonicenses e ele foi muito feliz nessa cidade, nessa pregação. As pessoas acolheram de coração a verdade. E ele fala aqui, verso 12, exortando, consolando e demonstrando vocês. Antes disso, ele fala aqui, no 11, vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai que trata seus filhos. Então, ele usa a imagem da mãe, mais acima, e a mensagem do pai. Leiam essa carta na Bíblia de vocês. E ele segue aqui dizendo, no verso 13. Vou finalizar com o verso 13, mas antes, não esquece aí, vou falar logo antecipadamente, para que você faça isso, de preferência, faça agora, para não esquecer, aquele like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e bota teus comentários. Vou finalizar com o verso 13, porque eu quero que isso seja um conselho para nós também. Quando recebermos a palavra de Deus, aqueles que já receberam, que possam se firmar, estar firmes nessa fé. Veja o que Paulo diz aqui, no 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra de homens, e sim como verdade. É a palavra de Deus a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, que a palavra de Deus seja firme, eficaz em nós, que nós possamos dar essa permissão.